Muito bom dia para você que está com a gente aqui no nosso Facebook Católicos em Dublin. Hoje, Corpus Christi, feriado no Brasil. Aqui na Irlanda, a festa é transferida para o domingo. Vamos então rezar, começar o nosso programa rezando. E eu gostaria de rezar com vocês uma oração que é linda, do século XIII, escrita por São Tomás de Aquino, que é a sequência de Corpus Christi. Muita gente não sabe que a sequência da missa de Corpus Christi ela foi escrita por São Tomás de Aquino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, começar este dia te louvando e te agradecendo pelo grande dom da Eucaristia, pelo dom do teu corpo e do teu sangue, que alimenta a igreja, que alimenta os teus irmãos na caminhada. Senhor, faz-nos mais unidos a ti. Senhor, dá-nos a graça de, pela Eucaristia celebrada, pela Eucaristia comungada, dá-nos a graça de estarmos mais unidos à tua pessoa, ao teu projeto, para um dia vivermos juntos na casa do Pai. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faça carne o pão de trigo, faça sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vida tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, então hoje celebrando a festa, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, eu gostaria de fazer com vocês primeiro uma compreensão histórica de como essa festa surge na igreja, para daí nós entrarmos na questão teológica e na reflexão pastoral, na reflexão para a nossa vida. Primeira coisa hoje, quinta-feira de Corpus Christi é uma extensão da Quinta-feira Santa. Esta festa, esta solenidade da Eucaristia, não tem como nós a celebrarmos se nós não voltarmos para o cenáculo, se nós não voltarmos para a Quinta-feira Santa. Porque esta festa, ela só tem sentido, ela só vai poder ser compreendida a partir da Quinta-feira Santa, a partir da ceia do Senhor, da grande ceia, da última, da derradeira ceia do Senhor. Veja, na Quinta-feira Santa a igreja celebra 3 instituições. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial
e a instituição do mandamento novo, o mandamento do amor. Porém, vocês sabem como se dá a liturgia da Quinta-feira Santa. Nós começamos a ceia com festa, dando graças a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus por esses dons que Ele dá à igreja, que Ele dá a nós cristãos. Mas nós terminamos a Quinta-feira Santa no silêncio, porque nós terminamos a Quinta-feira Santa com uma procissão piedosa, silenciosa, que é a procissão do cenáculo até o Getsêmani. Nós terminamos a missa da Quinta-feira Santa nesta procissão que vai da igreja até a capela silenciosa, onde aquela adoração, aquela vigília silenciosa vai acontecer, vigiando com o Senhor que ia ser entregue. Então não dá para a gente fazer tanta festa na Quinta-feira Santa, porque ela tem este momento de tensão para o qual ela vai se desencadeando, para o qual ela vai convergindo. Então, por isso que a igreja desloca e coloca numa quinta-feira, 60 dias após a festa da Páscoa, na oitava de Pentecostes, na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, esta festa para que nós possamos, aí sim, já celebrando o ressuscitado, já tendo no mistério litúrgico o ressuscitado presente no meio de nós, nós termos agora a oportunidade de honrar, de adorar, de celebrar a Eucaristia com toda a alegria, com todo o entusiasmo, com toda a demonstração de fé que a Eucaristia merece. Então é por isso que esta festa de Corpus Christi, esta festa da Eucaristia, ela se desloca, mas não é um deslocamento, ela se estende, ela abrange da Quinta-feira Santa até hoje, porque a Eucaristia, ela acompanha a igreja em toda a sua caminhada. E é interessante porque a festa de Corpus Christi, meus irmãos, ela é colocada justamente agora, no começo do tempo comum, para mostrar que a Eucaristia é que vai alimentar a igreja nesta grande procissão que é o ano litúrgico, que é a sua caminhada no tempo ordinário, o tempo comum, o tempo ordinário que nós chamamos na igreja, é justamente este tempo de uma procissão, a procissão da vida. E a Eucaristia, colocada a sua festa neste início, como uma extensão da Quinta-feira Santa, ela vai nos lembrar que a Eucaristia é que dá força, é que sustenta a igreja nesta sua caminhada, nesta procissão que nós vamos vivendo. Mas nem sempre na história da igreja houve este culto eucarístico fora da missa. No primeiro milênio, portanto até o início ali dos anos 1100, a igreja não cultuava a Eucaristia fora da missa. O único culto eucarístico que havia fora da missa era justamente a comunhão aos enfermos. Mas não havia até então adoração ao Santíssimo, bênção com o Santíssimo, isso não havia. Isso começou por volta do ano 1124, quando na Bélgica, na cidade de Liege, começa o movimento eucarístico, quando vão ser aí introduzidos elementos como a adoração, como a bênção do Santíssimo, como o toque do sino no momento da elevação da hóstia e do cálice. Então estes elementos vão ser introduzidos aos poucos até chegar na festa de Corpus Christi. E esta festa, ela é colocada no calendário litúrgico, não sei se você já sabia, mas a partir de uma experiência mística, a partir de uma visão que Santa Juliana de Cornillon,
ela tem, ainda jovenzinha, ainda adolescente, com 16, 17 anos, lá em Liege, na Bélgica, ela tem essa experiência em que ela vê o Cristo e Jesus aparece a ela pedindo que a igreja coloque uma festa para honrar a Eucaristia, uma festa para honrar o seu corpo e sangue presentes na Eucaristia. Esta jovem Juliana, na Bélgica, ela guarda este segredo, esta visão, por cerca de 20 anos, até que ela conta ao cônego da cidade sobre esta visão, ela revela este segredo. Pois bem, isso ficou, e lá em 1264, este cônego institui essa festa da Eucaristia. Porque este cônego, amigo daquela jovem Juliana na Bélgica, ele se tornaria o Papa Urbano IV. E veja, ele lá na Bélgica, ele começa a instituir esta festa de Corpus Christi, celebrada localmente, primeiro só em Liege, depois vai em outras dioceses, até que chega à Bélgica toda. E depois passa para a Alemanha e algumas outras cidades. Mas em 1264, aquele cônego, amigo de Juliana, ela já havia morrido. Portanto, ela não vê a festa sendo instituída na igreja inteira, ela não vê o desejo de Jesus que apareceu, ela se cumprindo, porque ela morre primeiro. Mas em 1264, quando Urbano IV era o Papa, aquele amigo de Juliana, um outro episódio vai acontecer e vai marcar. Porque aí havia um padre alemão que estava se dirigindo de Praga, na República Tcheca, até Roma, e ele no caminho, ele para, celebra a Eucaristia, só que este padre, ele não tinha lá muita fé na presença real de Jesus na Eucaristia, ele não tinha lá muita fé na transubstanciação, apesar dele ser padre. E aí acontece que quando ele está fazendo a consagração, ele eleva a hóstia e começa a escorrer sangue daquela hóstia. E este sangue se espalha pelo corporal, que é aquele tecido que vai sobre o altar, se espalha e impregna na toalha do altar e ele unge o altar onde aquele padre alemão estava celebrando a Eucaristia a caminho de Roma. Pois bem, as testemunhas vão ao Papa, ele já não estava muito longe de Roma, as testemunhas vão ao Papa Urbano IV e dizem a ele daquele fenômeno, daquele milagre. O Papa envia um bispo para lá, seu representante. Este bispo traz aquelas relíquias, aqueles linhos embebidos no sangue. E aí, o Papa, na entrada da cidade, ele recebe aquelas relíquias e ele mostra aquelas relíquias para o povo. E a partir de aí, lembrando do pedido da sua amiga, aquela jovem Juliana, lá em Liege, na Bélgica, e a partir deste milagre que acontece, o Papa Urbano IV, ele então institui, ele se lembra do pedido de Santa Juliana e ele institui a festa de Corpus Christi para toda a igreja. Muito bem, mas é o que acontece, o Papa morre pouco depois e essa festa fica esquecida. Mas aí em 1317, ou melhor, em 1313, o Papa Clemente V torna a festa de Corpus Christi obrigatória no calendário da Igreja Universal. E em 1317, o Papa João XXII, ele vai instituir a procissão de Corpus Christi, sendo obrigatória para toda a Igreja. Então é daí, do século XIV, do início do século XIV, que nós temos
esta procissão, esta festa litúrgica da Eucaristia com a procissão que nós temos até hoje. E como este mistério se espalhou pelo mundo, e sobretudo no Brasil, nos países latinos, vocês aí do Nordeste, no interior, né? Quanto mais interior, parece que mais o povo reverencia e adora a presença de Jesus na Eucaristia, porque a Eucaristia é o que nos ensina a ser povo. A Eucaristia é o que nos ensina a sermos um. A Eucaristia é o que nos ensina a ser corpo. E nós gostamos de ser povo. Nós gostamos de estar unidos, é ou não é? Uma das grandes dificuldades da pandemia é que nós não podemos nos reunir enquanto povo. Talvez esse seja um dos maiores sofrimentos. A gente não pode se reunir enquanto povo de Deus, mas também enquanto povo de amigos, de gente, não é? Do convívio social. E a Eucaristia é justamente isso que nos une enquanto gente, porque a Eucaristia nos mostra que somos membros deste único corpo que é o próprio Jesus. E que somos alimentados por um mesmo pão. Então, a partir daí, eu gostaria de fazer com vocês a leitura do Evangelho de hoje, porque nós vamos ver que este Cristo, ele nos acompanha na procissão da vida. Porque esta procissão eucarística que o Papa João XXII instituiu lá em 1317, ela é uma procissão que recorda, que faz memória da procissão da nossa própria vida. E a Eucaristia é aquilo que alimenta esta procissão que todos nós vivemos, esta grande caminhada que é a nossa vida. Então eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de hoje, que é tirado de João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, meus amigos, muito bem. Nós temos então este evangelho de hoje, que é tirado do capítulo 6 de São João. Nós sabemos, São João ele não relata a instituição da Eucaristia na última ceia. A última ceia de João é caracterizada pelo lava-pés e é caracterizada pelo aquele grande discurso que vai dos capítulos 13 a 17, que nós
lemos nas últimas semanas do tempo pascal, que é aquele discurso em que Jesus deixa o seu testamento para os discípulos, para a comunidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas João coloca a Eucaristia como uma parte da vida do povo e coloca a instituição da Eucaristia no decorrer da vida, na procissão da vida do povo. Coloca a Eucaristia como um alimento para a caminhada do povo. E é assim que João entende a Eucaristia. De modo que aí o mandamento novo, o mandamento do amor, o lava-pés, servir os irmãos, é uma atitude eucarística, é uma consequência da vivência da Eucaristia. E se nós pegarmos este capítulo 6 de São João, que é um capítulo longo, que tem 70 e tantos versículos, ele vai começar com o milagre, o sinal da multiplicação dos pães, depois um outro sinal que Jesus anda sobre as águas, e depois este grande discurso, que na verdade é composto de 7 pequenos discursos de Jesus com a multidão. E nós vamos ver na abertura do capítulo 6 que há uma grande procissão. Jesus à frente e as multidões, diz o texto de João, que vão atrás dele, que seguem Jesus. Quando aí ele percebe que aquela multidão está faminta e ele faz ali aquele gesto do pão e dos peixes. O sinal do pão e do peixe que dá a alimentar a fome daquela multidão. E nós vemos que daí a multidão vem numa outra procissão, porque Jesus foi embora, mas a multidão faz uma outra procissão, uma procissão procurando aquele que lhe dera de comer. E Jesus vai dizer: olha, vocês estão me procurando, vocês vêm até mim, porque vocês querem a comida que eu dou. Vocês querem esta matéria, este pão feito de trigo. E Jesus vem dizer: vocês precisam enxergar além deste sinal que eu fiz. Porque este pão, este matar a fome que eu fiz, isso aí é apenas um sinal. Este é um sinal daquilo que é mais grandioso, daquilo que ultrapassa este simples pão. Meus irmãos, aquele sinal do pão, aquela multiplicação do pão que Jesus faz, é um sinal da Eucaristia, que ele vai no trecho de hoje esclarecer. Porque ele diz para as multidões: eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão. Mas o povo dizia: mas como que ele é o pão descido do céu? Ele é um carpinteiro, ele é uma pessoa. E aí no trecho de hoje Jesus vai revelar o que é este pão. Que pão é este? Este pão é comida, este pão é bebida. E ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E aí as pessoas compreendem que ele estava dizendo de comê-lo, de bebê-lo, mas como isso é possível? Aquilo parecia duro para as pessoas, diz o texto. Mas Jesus estava ali mostrando que é preciso se alimentar dele para ter a mesma vida que ele tem, para ter as mesmas atitudes que ele tem, para ter o mesmo amor que ele tem. É preciso que nós o comamos, é preciso que nós
tenhamos este Cristo dentro de nós, porque só assim é que nós poderemos gerar vida. É só assim que nós poderemos participar da criação do mundo com Deus. E é só assim que nós poderemos, mais do que cocriar o mundo com Deus, mas poderemos ajudar o Senhor e participar como na obra da salvação do mundo, para levar esta salvação até o mundo, para fazer aquilo que o Papa João Paulo II dizia na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, que ele dizia: nós, como Maria, precisamos eucaristizar o mundo. O que significa eucaristizar o mundo? É transformar o mundo em atitudes do Cristo. É transformar o mundo em um lugar onde os gestos do Cristo se espalhem por toda a terra. Atinja os corações da humanidade. Assim o mundo é eucaristizado, da mesma forma que o pão e o vinho são eucaristizados pela força do Espírito Santo. Assim o mundo, contagiado pelos cristãos que se alimentam da Eucaristia e que, portanto, se alimentam do Espírito Santo, porque quando comungamos o corpo do Senhor, comungamos o Espírito Santo que age ali naquele corpo, nós estamos transformando o mundo em um ambiente eucarístico, em um ambiente que seja mais fiel a Deus, ao plano de Deus, ao plano de vida, de esperança que o Senhor vem nos dar. Então, vejam que o sinal do pão que Jesus dá quando ele multiplica os pães e dá de comer às pessoas, aquilo tinha um sentido muito mais além, muito mais profundo, que era justamente o sentido desta presença dele, como alimento para transformar a sociedade. Mas a Eucaristia, meus irmãos, ela é também um sinal de uma outra coisa ainda maior, que é um sinal do sacrifício da cruz. Porque a Eucaristia, nós sabemos, ela é um memorial, ou seja, ela traz memória, ela traz de novo o acontecimento salvador da cruz. Nós sabemos que quando termina a ceia eucarística no cenáculo, os discípulos partem com Jesus para aquela outra procissão até o Getsêmani, a procissão para a cruz. Vejam que a Eucaristia acompanha a vida humana, meus amigos, em todos os momentos, nesta grande procissão que é a vida. E vejam que, portanto, o próprio pão, se a gente pegar o pão, o pãozinho que você tem aí, que você compra na padaria, veja, aquele pão, para ele ser pão, o trigo precisou ser triturado para virar pão. Quem faz pão caseiro, e agora nessa época da quarentena a gente vê aí nas redes sociais tanta gente fazendo pão, o que é que você faz? Como é que o pão vai crescer? Quando é que o pão vai dar o efeito desejado? Quanto mais ele é sovado, quanto mais ele é esmagado, mais aquele pão vai crescer, mais aquele pão vai alimentar. Pois muito bem, este sinal do trigo triturado, do pão esmagado, amassado, é um sinal do corpo de Jesus que vai ser triturado, que vai ser
machucado, que vai ser dilacerado. E é este corpo dilacerado, este corpo maltratado, este corpo surrado, que vai ser glorificado pelo Pai no Espírito Santo, e é este corpo que nos dá a vida. Veja que então, quando Jesus usa a imagem do pão, ele está dizendo do seu próprio corpo, que assim como o pão é amassado, é triturado para dar vida, para alimentar, o seu próprio corpo é também machucado, esmagado, para dar a vida ao mundo. Para dar a vida ao mundo. Isto é a Eucaristia, é este sinal que nos dá a vida, é este sinal de algo ainda maior, que é a própria morte e ressurreição de Jesus. Isto é a Eucaristia. É por isso que nós nos alimentamos deste pão e deste vinho, assim como a uva também é amassada para virar vinho. É o sangue do Senhor derramado na cruz. Mas veja, minha gente, que este povo que vai lá ter com Jesus, este povo não entende o que é que Jesus estava dizendo. Eles não entendem. E vão ter sempre um embate ali com Jesus. Este diálogo todo é sempre truncado porque o povo não consegue avançar. Mas Jesus vai sempre mostrando e sendo didático e catequizando o povo. Por que é que São João coloca isso no capítulo 6 do seu Evangelho? Porque isto vai ser uma imagem para mostrar que Jesus é o novo Moisés. Jesus é o Moisés verdadeiro. E este povo que ali retruca Jesus, que reclama, que quer aquele pão que mata a fome do corpo, este povo é uma imagem daquele povo que lá no deserto resmungava com Moisés. Olha, Deus nos fez sair do Egito, lá da escravidão, mas lá a gente era escravo, mas pelo menos lá a gente tinha o que comer. Agora aqui, a gente está nesse deserto, a gente não tem água, a gente não tem pão, a gente não tem comida, a gente não tem nada. E esse povo murmura. E é então aí que Deus manda o maná, que é aquele alimento para saciar o povo durante a grande procissão do povo de Israel no deserto. 40 anos para passar da escravidão até a terra prometida. Veja, minha gente, a procissão é um rito de passagem. A procissão, a gente sai de um lugar, a gente vai para o outro. Esta é a procissão. O povo de Israel precisou fazer este rito de peregrinação, esta passagem do deserto, do Egito, da escravidão, da opressão, debaixo do domínio do faraó, até chegar à terra da liberdade. Mas esse povo precisou passar pela aliança, precisou ser fiel a Deus, e muitas vezes foi infiel, mas Deus continuou fiel. E é justamente isso que a primeira leitura de hoje vai nos dizer, no capítulo 8 de Deuteronômio. Moisés vai dizer ao povo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Olha que bonito que Moisés vai recordar ao povo. Olha, o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Olha, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Minha gente, que mensagem de esperança esta liturgia de Corpus Christi vem nos transmitir hoje. Nós não estamos passando por esta grande procissão pelo deserto? Neste tempo de pandemia, este tempo de isolamento,
este tempo de quarentena, este tempo de angústia. Será que quantas vezes nesse período nós não nos pegamos como o povo de Israel, resmungando com Deus: Senhor, para onde nós estamos indo? Senhor, estava tão bom do jeito que era antes, olha, apesar que a nossa vida não era lá essas coisas, mas estava melhor do que agora. Agora aqui, a gente está aqui e a gente está sem emprego e as pessoas estão morrendo e a gente não tem perspectiva e a gente não consegue ver onde é que nós vamos chegar. Nós até acreditamos no Senhor, nós sabemos, mas onde estamos indo? Essa terra prometida que parece que não chega. Mas o Senhor está conosco. Esta fala de Moisés para o povo, ela é fundamental, meus irmãos, para a gente hoje. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Minha gente, o Senhor, Ele tem nos conduzido. O Senhor tem nos conduzido nesta procissão. Nós estamos passando por uma procissão. Veja, esse ano nós não teremos a procissão de Corpus Christi. Não teremos. Mas estamos vivendo esta grande procissão. Estamos vivendo esta grande procissão. E nesta procissão este ano nós não temos ali o Senhor sacramentalmente na Eucaristia, caminhando pelas ruas, mas certamente o Senhor está dentro de nós, porque Ele nos deu a sua sabedoria, Ele nos deu a sua palavra, e Ele nos deu a Eucaristia que nós tantas vezes recebemos. Quantas vezes nós recebemos a Eucaristia? Certamente, meus irmãos, esta Eucaristia que nós por tanto tempo recebemos, ela está continuando, frutificando, nos dando forças, ainda neste tempo da pandemia, ainda neste tempo em que nós não estamos comendo deste pão, mas estamos comendo do outro pão que Jesus também fala, que é a sua palavra, que é o amor. Então, esta Eucaristia que nós tantas vezes recebemos, ela continua a nos sustentar nesta grande procissão. E até porque a Eucaristia continua sendo celebrada pelos sacerdotes ao redor do mundo. E o Papa João Paulo II, na sua mesma encíclica Ecclesia de Eucaristia, ele dizia que nos rincões mais isolados, ou nos grandes estádios, ou nas grandes basílicas, onde cada Eucaristia é celebrada, Jesus ali, pela pessoa do ministro, pela pessoa do padre, Jesus ali está oferecendo ao Pai a humanidade já redimida. Meus irmãos, não tenha dúvida que cada dia, e nós temos visto que todos os dias os padres têm celebrado, ainda mais nesse tempo da pandemia, a Eucaristia. Não tenha dúvida que cada uma desta Eucaristia que é celebrada ao redor do mundo, esta aflição do mundo, esta peregrinação, esta angústia pela qual o mundo passa, está sendo ofertada pelo Cristo, pela mão dos sacerdotes ao Pai. Unido esta angústia do mundo ao sacrifício redentor do Cristo na cruz. Isto é Eucaristia. Então nós não estamos sem Eucaristia, nós estamos sem a comunhão eucarística, mas a Eucaristia está sendo celebrada. A Eucaristia está sendo sempre celebrada. E nós estamos, pela fé, unidos ao redor desta mesma mesa, ao redor
desta mesma mesa. Talvez, e me veio, preparando esta reflexão, me veio à mente aquela passagem quando Deus promete o maná lá ao povo de Israel, e ele diz a Moisés que diga ao povo que guarde um pouco de maná durante 6 dias, ele coma e guarde uma reserva para o 7º dia, para o sábado. Porque no 7º dia, no sábado, que era o dia do descanso, o povo não ia encontrar maná. E aí o texto de hoje diz, né? Moisés dizendo que Deus colocou o povo à prova para saber o que o povo tinha no coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Minha gente, eu penso, não sei se estou errado, os teólogos me corrijam se eu estiver errado. Mas, preparando essa reflexão, me veio justamente à mente esta passagem. Nós estamos sem comungar, sem comer o corpo do Senhor. Talvez estejamos passando por este grande sábado em que nós não encontramos ali a Eucaristia para comungar. Como Deus disse ao povo do Antigo Testamento, que no sábado eles não teriam o maná, mas teriam de comer o maná que fora guardado. Nós não estamos recebendo a Eucaristia nesses dias. Nesta festa da Eucaristia não comungaremos o corpo do Senhor. Mas este pão que já tantas vezes nos alimentou, continua nos sustentando. Passando por este sábado, porque o Senhor está e vai querer lá na frente, quando chegarmos com esta procissão, o Senhor vai nos perguntar: o que é que nós guardamos no coração este tempo? O que é que nós trouxemos no nosso coração durante esta procissão? Guardamos a fidelidade ao Senhor? Fomos generosos com os irmãos? Fomos solidários com os irmãos neste período? Estamos sendo pessoas eucarísticas neste período? Estamos eucaristizando o mundo? Estamos eucaristizando a sociedade? Ou estamos nos tornando mais egoístas, mais preocupados com quando isso vai acabar, porque eu preciso sair disso? E os irmãos que estão por aí sofrendo? E os irmãos que há muito tempo não recebem a Eucaristia? E as comunidades, por exemplo, longínquas que não têm os sacerdotes para celebrar a Eucaristia? Elas estão vivendo esta longa procissão há muito tempo. O Papa Francisco dizia numa entrevista que após esta pandemia o mundo não será o mesmo. Ou o mundo será melhor, ou o mundo será pior. Oxalá, minha gente, as Eucaristias que recebemos ao decorrer da vida nos ajudem a caminhar por esta procissão para chegarmos lá na frente e aí sim podermos adorar a Cristo em espírito e verdade, porque teremos, quando abrirmos o nosso coração diante do Senhor, nós teremos atitudes eucarísticas, teremos mostrado ao Senhor que fomos eucaristizando o mundo no decorrer da nossa passagem, no decorrer da nossa vida. Isto é viver a Eucaristia. E Jesus, e aí eu vou concluindo, Jesus, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós que tantas vezes comemos a carne e o sangue do Senhor na Eucaristia, se esta Eucaristia foi vivida
com intensidade, com verdade, ela continua nos mantendo unidos ao Senhor. Estaremos ainda permanecendo nele e ele em nós. Porque a segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois participamos todos deste único pão. Deste único pão. Somos o único corpo do Senhor. Que nós possamos, minha gente, pela Eucaristia, que tantas vezes nos alimenta, que tantas vezes nos fortalece, que esta Eucaristia, celebrada em tantos altares, possa nos ajudar rumo à grande meta, ao final da grande procissão que é a vida, que é a eternidade, que é a vida para sempre com Deus. Onde lá, na eternidade, nós não adoraremos mais Deus presente no pedaço de pão, mas adoraremos o próprio Deus, a própria Trindade que estará, da qual nós estaremos vivendo juntos na eternidade. E aí eu termino, minha gente. Olha que lindo que é a Eucaristia, alimento para esta procissão que nós estamos vivendo, esta procissão de deserto, como o povo da primeira aliança. Para um dia, para sairmos desta procissão, podermos adorar novamente o Senhor Eucarístico, podermos nos prostrar de novo, Deus queira, como pessoas melhores, eucaristizando o mundo, para que um dia possamos viver eucaristicamente na glória com Deus. Minha gente, eu espero e faço votos que nós tenhamos um santo Corpus Christi, que possamos mais do que nunca estar unidos como o corpo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu termino com o final da sequência de Corpus Christi, com o final desta oração tão linda, composta por São Tomás de Aquino no século XIII. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos todos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também a cada um de nós o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Amém. Minha gente, feliz Corpus Christi. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.